Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui neste teatro tão bonito e que nos acolhe e nos acolheu tão bem e nos acolhe. Estamos muito contentes de estar aqui. Este é o Clube dos Poetas Vivos e é uma iniciativa do Teatro Nacional Dona Maria II, em parceria com a Casa Fernando Pessoa. E esta é uma das várias paragens que temos feito na Odisseia Nacional, que o Teatro Dona Maria está a fazer nos últimos 2 anos. E tem sido uma viagem extraordinária, temos conhecido pessoas maravilhosas, temos estado em terras muito, enfim, entusiasmantes, muito bonitas, inspiradoras, e sempre em torno deste mote que é a poesia, e hoje é para isso que aqui estamos. Hoje estamos aqui com a Maria Liz, que é a poeta convidada, e já vamos conversar com a Maria, vamos ouvir poemas da Maria, vamos também falar um bocadinho sobre o que é esta poesia da Maria, porque o clube é um bocadinho para isso, não tanto para explicar a poesia, porque a poesia não se explica, mas para percebermos que a poesia pode ser muita coisa, como todas as artes, como todas as expressões artísticas. E temos aqui o José Neves ao meu lado esquerdo e o João Grosso ao lado direito, que são atores do Teatro Nacional e que têm acompanhado sempre o clube a fazerem estas leituras. Extraordinários atores, queridos amigos, e a quem agradeço também estarem aqui hoje presentes. E também, obviamente, à equipa do Teatro Nacional que se deslocou para assistir a esta sessão e a toda a equipa do Teatro de Torres Vedras e a vocês, público, que sem vocês nada disto, obviamente. Vou fazer uma breve introdução sobre a Maria, uma breve apresentação. Ela poderá concordar ou discordar do que quiser. E depois, se calhar, convidava-vos a ouvir alguns poemas e a falarmos um bocadinho, depois, entretanto, com a Maria, sobre tudo isto. E a dada altura, quando quiserem, obviamente, mas eu abrirei a conversa a dada altura para perguntas ou para, enfim, o que queiram. Todas as partilhas são bem-vindas, mesmo. Não é só para dizer que se gostou, não é? Tudo é possível. Então, a Maria Liz vive e trabalha em Lisboa, publica, e eu vou fazer questão de mostrar estes 2 objetos, porque são realmente... os livros devem ser mexidos, não é? E tocados. Este pode passar por vocês, este infelizmente não pode, porque está marcado e eu vou ler dele e ficaria um bocado em apuros, mas se o Miguel tiver aí algum... O meu pode passar. Excelente. A Maria publica Quando Onde, em 2022, com o Miguel Cardoso, que é o poeta que está aqui no público, no qual mergulha, através do desenho, na correspondência de Rosa Luxemburgo. E eu recebi este, está fresquinho, foi a Maria que me deu há bocado, e é um objeto muito bonito, eu posso fazê-lo passar, porque na verdade ele tem algumas semelhanças com o Turbulenta Forma, que é depois o livro que a Maria vem publicar. Miguel, já agora agradeço-te. Só se quiserem, enfim, folheá-los. Em 2023 publica Turbulenta Forma, que é o livro que também anda aí por aí, que é este livro maravilhoso, publicado na língua morta, onde procura as costuras possíveis de palavras à solta. Em 2024 desenhou para a capa de Convocação, também da língua morta, e tem vários projetos na cara, entre a escrita e o desenho, e eu acrescento a esta breve biografia que é educadora de infância, e eu acho que isto também tem uma grande importância na maneira como a Maria vê o mundo e vê, enfim, a arte, a escrita e provavelmente o futuro. Vamos ler alguns poemas. Gostava só de chamar a vossa atenção para uma coisa que é estes poemas da Maria. Vamos ler poemas aqui do Turbulenta Forma. São feitos de recortes e já falaremos sobre isso. Mas realmente estamos perante uma escrita singular, não é? Não é uma escrita, não é a caneta e o papel a operar. Há aqui outra engrenagem por trás e já falaremos sobre isso. Vamos então ouvir algumas destas construções. Curvo a cabeça. É implacável, afinal, a calma. Mas não tem culpa dos meus erros. Quero ver a toda a luz esta indiferença e as mãos atrás. Um gesto sem revolta nem defesa. E resistir a esta coisa, ao meu cinismo,
às palavras rebuscadas, às frases feitas. E disto tenho a certeza. Há orações e esforços e pretextos de toda a espécie, há a dúvida também à espera. Há o fragor da trovoada e um conjunto de possibilidades imaginadas. Há as mãos postas tantas vezes na construção de castelos no ar como pequena consolação. Há haveres, utensílios, tâmaras, antílopes. Há a espera. Há tomar balanço enquanto o resto vem ou não vem. Muitas vezes pensei nisto. Só tenho relações humanas com a padeira. Falo todas as manhãs com ela, das 8h30 às 9 menos 20, enquanto lhe compro os croissants. Croissants que, é claro, fabrica clandestinamente. Como eu queria que ao menos fossem legais. Enfim, é por ela que eu sei o que se passa no mundo dos homens. Mas o que me apetecia não era isto. Era uma casa de campo nos arredores. À noite receberia os meus amigos. Serviria licores, ouviríamos discos, discutiríamos literatura, alguém contaria histórias da resistência. Lamentaríamos estar exilados. Seria maravilhoso. Deixo-me ir os cabelos e a roupa no mais absoluto desalinho e um fedor acre em torno do corpo, sempre com o avesso para cima, em traços negros e rígidos. Mas queria, pela primeira vez, encher os pulmões de ar, de uma forma muito lenta e metódica. Que alguém me despertasse cedo de manhã com um copo de sumo de laranja e alguma luz que se abeira depois. Não se trata de querer ou deixar de querer. A luta de classes está implícita. Não alinho em esperar pacientemente enquanto a realidade se tece. Não me interessa o reajustamento das estruturas, nem a redistribuição dos rendimentos ou a participação dos lucros. Quero tempo. Quero uma selagem comprida, uma voz que se ouça e pescar trutas à mão. Estudar o inesperado. Lá fora, com a ajuda de um espelho, fazer incidir a luz do sol sobre a indecisão. A realidade prestes a arrebentar ponto por ponto, mas, por hora, uma brecha, uma festa, uma mecha de cabelos a cobrir os ombros, uma pedra de dominó a travar a porta e à volta o breviário do que é meu, é uma casa que atravesso. Olha, sem encontrar senão maneiras de continuar a ir. No fim de contas, serve-me para pôr de lado o idealismo e converter-me, afinal, à interpretação materialista da história. É muito mais simples do que parecia. Nem me apercebi de que tinha à mão o desdobramento das coisas, como a gente que cose sem menguice o pão que come para dar resposta à espera ou para superar a tendência de não se sobrepor ao cansaço. Não sei se não erguer a cabeça para o azul, por valentia, mas sem certeza. Mais um 1º de maio, bonito como todos os anos. Toda a gente outra vez de cravo na mão. Dizem que é a demonstração de força dos trabalhadores, mas com data marcada. Isto há de passar-te. A ideia da fatalidade, a atenção para a abertura do istmo, o sal, os fins, o desenvolvimento da alquimia, o todos juntos, a prudência, a covardia, o zelo, o faz-se ou não se faz greve, o manda o partido ou não manda o partido. Limpa a boca com as costas da mão. Não é ruptura, mas quero sair daqui e ir fazer a minha parte.
ao Shamboni. Não há nada mais tediosamente árido do que este exercício em que teimamos. Se a cosmologia proposta por Dante fosse afinal ao ponto e nos sobrasse o inferno, porque nenhum de nós calhou a Beatriz de abrir portas e dizer passa, por aqui. Dizemos, haveria de ser Artaud a levar-nos, pela totalidade fervente das coisas, entre a matéria subtil e sem princípios, o sal, o enxofre, o mercúrio. Nada a planear ali, apenas oferecermos-nos a uma operação verdadeira, distante dos cenários e conjunturas, só a terra amarga, a fenda, a carne viva, cavalos, mas deitados, e as pessoas. Em toda a extensão sabemos que são pessoas porque cheira a merda. E, delicadamente, Artaud pensa alto. Não acreditaram em nada. Responderam-me com um movimento de ombros, todos eles. E o infinito continua a ser só sinónimo de abertura. Há uma coisa que ali deixa de acontecer. A premonição já não vem da memória. Dentro de mim, um silêncio indefinível nunca se cala. É uma estaca da altura de um homem, vertical, ocre. É uma interrogação por entre linhas tracejadas. É um peso morto. E não há nisto, que eu saiba, rigorosamente nada de místico ou transcendente. Não chego às suas pontas quebradiças, mas tratei de lhe arranjar razões, acalmá-lo e levá-lo a bem. Diria que já cumpri a minha parte. Na verdade, a pressa estava a seu favor, mas de momento não se importava com isso. Permaneceu silenciosa e imóvel. As mãos de osso e nervo por baixo da pele, forte, frágil, roupas pesadas, botas, armas de fogo, medo também, mas não sei onde. Todas as opiniões, crenças, teorias, tudo isso desaparecera. E as pessoas iam para a cama à noite e levantavam-se de manhã, faziam o trabalho, falavam entre si. Tudo continuava, menos ela. Por que não? Por causa da liberdade, acho eu. Obrigada, Zé e João. E obrigada, Maria. E Teresa? E Teresa, sim, não vou agradecer a mim própria, seria um bocadinho estranho. Maria, começávamos a nossa conversa, acho que, antes de tudo, se calhar por aquilo que é este livro que acabámos de ouvir, não é? O Turbulenta Forma, e por este exercício que eu acho que é singular, não é? Acho que o livro, tenho que dizer, e é um livro que eu gosto mesmo muito, muito, acho que é um livro, para além de muitíssimo bonito, porque, como puderam ver, a Maria também desenha, e entre o desenho e a poesia nós ficamos com a sensação de que não há propriamente fronteiras, as coisas comunicam, e é um livro cheio de silêncios também, e poderíamos falar sobre isso. Gostava que me falasses um bocadinho porque é que este livro é publicado, não é? Eu sei que é um caderno pessoal, e como é que, antes disso, tu começas a escrever colando ou encontrando? Não posso começar por aí, porque nem nas minhas melhores festas de aniversário tinha salas tão compostas, e estou muito agradecida por terem vindo, e muito agradecida ao Teatro Nacional pelo convite, à Teresa em particular, muito agradecida ao João e ao José por terem lido os meus textos. Nunca tinha ouvido ninguém a ler os meus textos e é bastante especial, estou muito agradecida por isso. E se calhar então começar a falar um bocadinho sobre o Turbulenta Forma. Desde que me lembro de ser gente, há muito tempo, portanto, que fazia pequenos cadernos. Sempre tive o hábito de trazer comigo, assim, sei lá, uns caderninhos, e neles recolher frases,
sei lá, se fosse ver um filme, talvez alguns apontamentos sobre o que tinha achado do filme, alguns desenhos. Às vezes pedia a algumas pessoas para me escreverem, se fosse o caso, alguém que eu tivesse conhecido, enfim. Esses cadernos foram fazendo parte da minha vida, quase como um caderno de notas, e misturavam todas estas vertentes. Até que os amigos foram-me chateando e dizendo: Maria, eu acho que tu devias mostrar isto a mais pessoas. Pronto, no fundo eram cadernos meus, mas às vezes partilhados com amigos, que me diziam: vá lá, eu acho que o mundo podia espreitar, se calhar isto podia dizer alguma coisa a alguém. E eu sempre mostrei muita resistência a isso, porque achava que, a partir do momento em que esses objetos pudessem ganhar vida própria, ficavam demasiado longe de mim, passavam a isso, precisamente a ter uma vida própria, a constituir-se enquanto objeto, e acho que não estava preparada para que isso acontecesse assim. E também não achava que tivesse assim grande coisa a dizer a ninguém, muito mais a receber. Mas acontece que houve um período recente na minha vida em que comecei a experienciar. Vamos a ver, antes disso, talvez seja útil dizer, não adensando imenso sobre mim, porque acho que os textos falam por si, mas a par esses cadernos também sempre serviram um pouco como notas estratégicas para como é que nós podíamos fazer um mundo um bocadinho diferente. Notas para um mapa com uma porta de saída. E acho que, entretanto, precisei eu própria de fazer um mapa com uma porta de saída. Mas uma porta de saída que fosse precisamente também uma porta de entrada. E digo isto porquê? E porquê a colagem? Porque houve uma altura recentemente na minha vida em que, sendo uma pessoa de enormes entusiasmos, acompanhados de enormes desilusões, sempre fui procurando coletivos e inserir-me em coletivos e como qualquer coletivo, tem as suas ilusões e as suas desilusões. E isso fez com que eu sofresse uma grande desilusão com o coletivo onde me inseria e o coletivo, diga-se, nessa senda de como é que nós podemos pensar um mundo ligeiramente diferente daquele que conhecemos e que parte podemos tomar nesse mapa. Desiludida que estava, sentia-me ultra longe de qualquer possibilidade de contacto com essas pessoas que me diziam ao mesmo tempo tanto. E comecei a pensar, bom, se calhar eu posso fazer uma ponte imaginária com as pessoas e com o mundo e transformar assim uma espécie de desilusão novamente numa espécie de ilusão, novo investimento nessa procura de possibilidades. E isso aconteceu usando palavras dos outros. Eu, se calhar, entretanto, a semana passada comecei a ler o Francis Ponge e o Manuel Guzmão traduz o Ponge e faz uma introdução a Manuel Guzmão, brilhante, como sempre, e diz assim: durante anos, sobretudo entre os finais dos anos 20 e meados da década de 40, Ponge diz que não é poeta, que não lhe importa saber se é ou não poesia aquilo que vai escrevendo. E, quando mais tarde, a partir dos anos 50, pôde aceitar que era mesmo disso que se tratava, porque era já evidente e de alguma forma recebida a sua diferença, insistirá em que não sabe bem o que seja a poesia. São gestos, com a sua historicidade própria, que procuram, por um lado, a demarcação em relação a certas formas e concepções da poesia e, por outro, abrir caminho, ao seu modo próprio, para além de manifestarem a radicalidade de não ter a poesia como um dado, mas como um fazer insistentemente questionado e relançado. A insistência é a de perguntas que o próprio Ponge vai modelando. Como é que é possível continuar a fazer isso? A poesia. Como fazer se só é possível com as palavras dos outros? Como deformá-las
transformá-las e, ao mesmo tempo, visar, como afirmará o provérbio, o lugar comum, a opacidade da plurissignificativa e jubilatória do oráculo. Se tudo já foi dito, como descobrir, inventar que tudo está por dizer e construir aquilo que se é o único a poder dizer. E eu acho que isto tem a ver com o que aconteceu comigo no Turbulenta Forma. Eu não sabia, Ponge, muito mais sábio, claro que sim, soube perceber, Manel Guzmão soube explicar. Eu, pronto, mal. Mas de qualquer das maneiras acho que foi isso que aconteceu com este livro, ou seja, eu precisei de me reconectar com as pessoas que estavam à minha volta, estabelecer pontos novamente com elas, pensar em novas maneiras de aceitar a contradição humana, a minha em primeiro lugar e depois as dos outros, e como é que eu podia fazer isso através da utilização de palavras dos outros. Ora, para fazer isso, cometi vários crimes. À cabeça, o crime de recortar livros. Pronto. Como é que esta criatura recorta livros? Ok. E que livros é que esta criatura recorta? Então, explicar-vos muito sucintamente que esta é a minha crença, não será a única e não será a total. Dizer-vos também, fazer um parênteses antes de começar a explicar, que de facto eu sou educadora e, portanto, à altura trabalhava com crianças. Foram as primeiras a indicar-me criminosa. Porque quando me viram na sala a recortar, disseram: Maria, tu não sabes que não se cortam livros, Maria. E eu disse: eu sei. E deu grandes debates, como sempre os meus melhores e mais frutíferos debates foram com crianças. E acontece que eu lhes expliquei, como lhes explicarei a vocês, que para mim alguns livros contêm palavras demasiado preciosas. Palavras demasiado preciosas pela sua tipografia, palavras demasiado preciosas porque eu já esgotei aquela leitura e elas me podem servir para continuar a fazer outra coisa delas. Portanto, palavras como potência de criação. Mas também como uma espécie de fé sólida de que realmente tudo já foi dito e que, portanto, podemos ter o sossego de ir só a partir daí. Já foi tudo dito. É como dizia a Maria Antónia Cisa. Às tantas ela dizia: então, face às paredes pintadas por Giotto, tudo o resto é relativo. Portanto, nós podemos viver a vida num sossego. Pronto. Acho que é sobre isto. Maravilhosa resposta, embora o teu livro tenha muito pouco de sossego, na verdade, não é? E eu aproveitava, embora já o tenhas dito, mas para falar também um bocadinho, já que falaste das crianças e enfim, do teu papel de educadora, quando soube isso, porque eu não soube quando li o livro, não é? Soube depois quando te conheci, olhei para o livro com um olhar renovado, porque pensei que de certa forma também há no livro uma vontade, se calhar não é uma vontade, mas aconteceu assim, de inventar a escrita, não é? Que eu acho que acontece, enfim, a todas as áreas, quando nós não estamos muito marcadas pela herança, enfim, pelo exemplo, e queremos inventar a nossa maneira, como tu explicavas da caixa, não é? Que propunhas aos teus alunos e dizias: inventem lá um mundo novo, não é? Eu sinto que naquele livro está um bocadinho uma vontade de inventar a escrita e por isso também o mundo. Não sei se essa relação com os teus alunos, com as crianças, com o brincar, também está muito naquele exercício. Ok, então, na verdade, repegando uma das últimas ideias que estava a tentar abrir convosco, deixei muitas portas abertas, pronto, tentarei passar por algumas delas. Essa porta aberta para um mundo depois, na minha perspectiva, não podem ser, ou dificilmente serão os adultos a fazê-lo, porque não brincamos suficiente. Ou seja, passamos pouco tempo a brincar e, como dizia Derrida, se calhar a ponderar o impossível. Porque ninguém inventa nada que não seja o impossível. E nós não sabemos fazer isso. Estamos viciados na maneira de dizer, de pensar, de construir os dias. E, portanto, quem é que são sempre os meus maiores cúmplices para pensar que há uma porta para os dias depois?
são os putos, mas explico-vos rapidamente porquê. Porque os putos pegam naquilo que já há e naquilo em que nós desinvestimos e naquilo em que nós achamos que já não há, para o qual já não há esperança, caminho, desdobramento, pegam naquilo e dizem: é um telefone, é uma garrafa de água, é um telefone. Enfim, no fundo, os putos dizem: dá-me aí um giz. E fazem uma porta na parede e passam através da porta. Eu já vi. Por isso, não há para mim senão a hipótese de confiar que eles são de facto o mapa. E, para isso... Olha, eu não sei, não conheço nenhum poeta. Nunca conheci. Pronto. Eu própria não sou certamente poeta, não, estou a brincar. Não, eu conheço excelentes poetas, maravilhosos. Acho que é exatamente isso que se faz, sim. Acho que é exatamente isso que se faz. Acho que é exatamente a possibilidade de torcer ao máximo a língua, a palavra, a conjunção de tudo isso e o seu contrário, e de pôr o mundo a teste, a prova, para que precisamente se possa torcer. Acho que é precisamente isso que a poesia pode fazer em potencial. Não é sempre isso que a poesia faz 1000 coisas. Os poetas fazem 1000 coisas e debruçam-se sobre 1000 assuntos. Não posso, em toda a extensão, analisar, pensar ou debater com vocês, sobretudo porque está longe, possivelmente, da minha prática. Eu dizia em tom de brincadeira que não sou poeta. De facto, eu não sou poeta, sou mais brincadora. Pronto. E no sentido de invenção, eu não invento nenhuma língua. Então, se eu usei as palavras dos outros, muito menos. Mas acho que deixei que alguma coisa acontecesse. Mais do que isso, ou seja, que as coisas cheguem até mim e que se reagrupem, que haja uma nova ordem para ela e que de repente elas sejam em si, essa nova ordem, essa maneira como se agrupa, seja uma nova proposta de alguma coisa. Se inventar for isso, pronto, então se calhar eu tentei inventar qualquer coisa. Quem vai ouvir esta conversa vai ser em podcast, quem não estiver aqui vai poder ouvi-la, e eu queria só deixar aqui registado que há um espectador, penso que estará já a dormir, mas há pelo menos ali um espectador que é muito importante que esteja aqui, porque é mesmo o Stica que a Maria está a falar, percebeste, não é? Ele sorria-me e estava assim a fazer um ar, eu percebo o que é que ela está a dizer e, portanto, queria dizer que estamos, no fundo, a dedicar-te esta sessão. Só para saber, é muito importante que aqui esteja. Ele estava a falar para o lado, como quem diz, menos protagonismo, por favor. Se tiveres alguma pergunta, depois estás à vontade, quando quiseres. Vamos ouvir mais poemas, vamos abrir a conversa, mas está a ser tão bom ouvir-te, Maria. Queria perguntar-te aqui uma coisa que se calhar é um bocadinho, enfim, difícil de responder, mas não queria deixar de ir por aí, porque tu tens este livro, no fundo, é dedicado à Simone Weil, não é? Que tem... Posso ler é maravilhoso também. À Simone Adolphine Weil, que morreu desnutrida por se recusar a comer além da porção atribuída aos soldados na frente de batalha ou aos civis através de senhas de racionamento, que é como quem diz, tentamos de imensas maneiras, umas muito parecidas com as outras. E eu lembrei-me, porque também já a li e gosto muito dela, e gosto muito de um texto que o Bernardo da Costa tem, em que fala dela, e há uma citação que ele faz de uma coisa que ela diz, que é: a extrema grandeza do cristianismo vem de ele não procurar um remédio sobrenatural para o sofrimento, mas um uso sobrenatural do sofrimento. E pegando nisto, e que eu acho que tem muito a ver com o que é também, aliás, está aqui, não é, nesta tua dedicatória, e porque eu acho que o sofrimento também está na tua escrita, ou seja, sente-se, se calhar ainda há muito otimismo, obviamente, como tu dizes, idealismo, mas que também é muito, enfim, anda muito de mãos dadas com esse sofrimento e com a desilusão, com a decepção, com a compreensão de que somos, enfim, impotentes. Sem entrarmos em grandes lirismos, ou entrando tu nos lirismos que quiseres, mas como é que realmente a relação com o sofrimento está na tua escrita, ou seja...
tu és acometida dessa vontade de escrever também para, no fundo, continuares a acreditar, ou por uma coisa assim, abrindo um bocadinho. Bom, eu para ser justa com esta pergunta, acho que tenho que explicar, de facto, sendo muitas vezes acusada de ser idealista, na verdade, e sendo o idealismo associado a uma espécie de possibilidade airosa de construir a utopia, por exemplo. Na verdade, a maior parte dos meus dias sou eu ranzinza a queixar-me de tudo e todos. Portanto, quem está muito próximo sabe que eu sou muito mais desiludida do que iludida. O que significa que eu teimo em reparar em tudo. E acho que a minha primeira dedicatória à Simone Weil tem que ver também outra vez com putos e tem que ver com porque é que nós educamos putos e o que é que encabeça essa tentativa de formar novas pessoas. E ela diz que o único propósito dos estudos, o único propósito da formação humana é o desenvolvimento da atenção. Formamo-nos, ajudamos-nos a formar uns aos outros para estarmos e sabermos estar mais atentos. E essa atenção será, e até passo a citar, porque tinha aqui no meu caderno de notas, a forma mais rara e pura de generosidade. Só que ela só acontece, e daí ela ter necessitado de uma grande dose de fé e de uma fé muito própria, mas isso só acontece quando nós nos retiramos dessa equação. Nós só conseguimos estar perante o outro quando não partimos de nós e damos espaço para que o outro se manifeste. O outro pode ser um outro ser humano, mas também pode ser um tema, uma paixão, uma curiosidade. E só quando nos entregamos a isso, sem estarmos completamente presos àquilo que já trazíamos de nós, da nossa experiência, daquilo que já pensamos, então é que estamos prontos a receber. E, portanto, ela dizia que no seu trabalho ela também dava aulas, no seu trabalho com crianças este era o fito máximo, acompanhar os putos para que aprendam a estar atentos ao mundo, a receber, a ser receptores dessa dádiva inesgotável de tudo quando está à nossa volta em permanente transformação. E, portanto, para isso é preciso uma grande dose de tentativa. Pronto, há palavras que são muito minhas, mapa, tentativa, isto vai aparecendo, pronto, não? Mas então acho que respondi, isso é uma parte da dedicatória. Sobre o sofrimento, claro, uma pessoa tão ranzinza e atenta sofre imenso, eu sofro imenso, é verdade. Sofro imenso porque também estou imenso naquilo que faço, estou imenso com quem estou, com quem não estou imenso no mundo, penso imenso sobre isso, penso imenso sobre a forma como vivemos, penso imenso na forma como vivo, em primeiro lugar, mas também penso imenso sobre a forma como vivemos. E pronto, eu sou educadora de formação, mas o meu trabalho atualmente está ligado ao trabalho na intervenção com crianças e jovens, através das comissões de proteção de crianças e jovens. Por isso trabalho com pessoas que infelizmente são muito vítimas da circunstância em que se fazem e em que existem. Vítimas no sentido estrutural e não circunstancial. E isso faz-me pensar que a forma como vivemos enclausura a maior parte de nós e nos deixa amplamente com a sensação de não termos saída. Já diz-se muitas vezes, inúmeras pessoas e inúmeros pensadores dizem, bem, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu concordo, porém é por isso que eu acho que a nossa maior arma possível é a criatividade. A criatividade nesse sentido que vos dava há pouco, da tentativa de inventar o impossível. E nesse sentido, sim, eu sou uma grande idealista,
muito idêntica à Simone Weil. Eu não sei se vocês alguma vez já contactaram com a Simone. Não a trato assim por coloquialidade nem nada, é mesmo só porque é uma figura próxima dos meus dias e dos meus pensamentos. Mas a Simone Weil morreu muito nova, morreu com a minha idade, tenho 32 anos, ela morreu com 33, creio eu, vítima de tuberculose porque se recusava a alimentar-se. Isto depois de uma vida inteira a combater. Ela foi combater para a Guerra Civil Espanhola, fez parte de várias da resistência francesa no contexto político da sua época, e isto sempre dizendo: não é sobre nós, é sobre nos retirarmos dessa equação, mas eu estou na frente da batalha. E esta possibilidade de ser pergunta enquanto se chega à frente, enquanto se disponibiliza para tentar, com as ferramentas que se tem, pensar como é que se transforma alguma coisa nos dias, pois será aquilo que eu gostaria de vir a ser. Muito bem. Maria, obrigada. Se calhar líamos aqui mais alguns poemas teus, sendo que já ouvimos um poema ao Sean Bonney e vamos ouvir outro. E não sei se antes de ouvirmos este tu querias... Epá, deixem-me ler uma coisa do Sean Bonney. Pronto, era isso que eu ia dizer. Para ler, se calhar... Epá, que bom. Já... Então, só dar Já ganhaste a noite, é isso que vais dizer? Não. Como disse e repito, eu ganhei a noite com uma sala desta natureza, com pessoas maravilhosas aqui à minha frente, que eu achei que seria uma sala vazia e afinal não foi, e eu estou ainda pasmada. O Sean Bonney era um poeta, digo era porque infelizmente não está entre nós já, era amigo aqui do Miguel, e era um poeta inquieto, muito inquieto, que acreditava ferozmente, acho que posso dizer, nessa transformação das coisas, e por isso escrevia poemas desde o epicentro das pequenas revoltas e insurreições londrinas a acontecer na sua altura. E se calhar um grande iludido, desiludido, também ele, porque a páginas tantas ele diz: pá, não se pode pensar em poesia nestas condições. Não dá para fazer poesia. E nessa altura começa a escrever cartas. E eu acho que isto depois também das cartas podemos desdobrar. Cartas também é uma palavra muito minha. Então ele começa a escrever cartas aos amigos. Eu vou aproveitar para vos ler... Vou-vos ler uma cartinha dele, pode ser? Chama-se Da Escuridão Profunda. O disco violento no centro do céu e as moedas no meu bolso irradiam a mesma energia infernal. Sei-o porque há 5 dias que não durmo. E sei que não durmo há 5 dias porque quando fui à minha varanda hoje de manhã, todos os edifícios da cidade se desmoronaram. Isto pareceu-me motivo para alguma preocupação, pelo que me sentei a escrever o meu testamento. Aqui vai ele. As minhas chávenas de café e máquina de escrever deixo, sei lá, a quem berrar mais alto. A minha coleção de garrafas vazias, de cerveja vazias, deixo ao meu senhorio. A minha biblioteca deixo aos sem-abrigo de Cottbusser-Tor. O meu cartão de crédito também. A minha incerteza sexual fica comigo. O meu amor deixo aos suicidados. O meu vício deixo aos bófias, eles que mirrem, se transfiguram, morram. O meu ódio guardo junto ao coração. O meu coração deixo ao centro da terra. O meu desgosto que tem o tamanho da minúscula ilha racista em que nasci, comprimo, transmuto em algo como o júbilo feroz e coletivamente inumano dos andorinhões que rondam a cidade num frenesi mais selvagem do que, sei lá, tanto faz. O coração é uma metáfora tão foleira e é tão patética a ideia de o enterrar na terra quando podia muito bem dispará-lo até ao centro da mancha vermelha de Júpiter, por exemplo. O meu sistema sensorial, por exemplo,
Os meus 5 sentidos deixo às luas invisíveis de Plutão como um aglomerado de estrelas estouradas, eclipsadas, como os andorinhões da cidade que tremeluzem ora dentro, ora fora do tempo do calendário, onde as chávenas de café e máquinas de escrever e hábitos e tudo o resto se convertem num disco bruto de nós e tumores encarcerados num algures muito para lá do mundo conhecido, porque é óbvio que depois de 5 dias sem dormir, o teu coração começa a produzir ritmos incognoscíveis, enigmáticos, e as tuas ligações à Terra e aos seus 5 sentidos tornam-se cada vez mais ténues. E é aí que me ponho a pensar no ensaio de Will Alexander, A Note on the Ghost Dimension. Não sei se leste. Onde a certa altura ele fala dos 5 dias em falta no calendário maia, que aparentemente assinalam o tempo em que os monstros e os venenos hão de surgir. E eu não sei grande coisa sobre o calendário maia, mas ao fim de 5 dias sem dormir, sei tanto sobre monstros e venenos e tanto sobre os 5 dias em falta, como os 5 dias em falta podem ser lidos enquanto expressão do destino dos 5 sentidos, e como esses 5 sentidos em falta foram capturados e aprisionados sem pedido de resgate numa qualquer ilha irrelevante enterrada bem fundo no centro de um sistema astrológico capitalista. A minha minúscula ilha racista deixo aos monstros e venenos. A dimensão fantasmática deixo aos meus amigos mais queridos. Os meus nós e tumores deixo aos que se aprontam a formar um novo governo, para que saibam quão minúsculo, quão assanhado e perdido se pode tornar um sistema sensorial sequestrado. Ah, que se foda. Deixo a expressão que tenho na cara aos meus inimigos, deixo a mancha vermelha de Júpiter aos desempregados. Estou certo que saberão o que fazer dela. O meu coração, rei que o parta, resistirá à morte pela água e pelo fogo e pela corda também. Nada me amedronta. Amo-vos tanto, a todos. Foda-se. Então vamos ouvir mais um poema Ocean Bonnie, de Maria. Ocean Bonnie. Que ano seria e mês e dia quando, naquela assembleia, a mesma ladainha de sempre te levou as forças e deste por ti a dizer: os proletários deste mundo que se unam, porque se ao menos alguém, e ninguém se levantou, nenhum, e chovia tanto, e já vinhas embalado em derrotas. De lá para cá também eu aprendi a chorar na casa de banho. Hão de correr os séculos como uma rua que se desce, onde tanta gente passa, engolir o ar, às vezes, e tocar com os dedos ranhuras cheias de flores de várias espécies. Dispor-te a tudo o que acontece, apoiando a cabeça na margem de um pequeno caderno futuro, sem linhas. Medida inteira. Por 10 sacos de carvão para as queimar. Por um barril de alcatrão. Por estopa de cânhamo para blusões para elas. Por confeccioná-los. Pelo carrasco e os seus esforços. Pelas suas despesas. Algumas libras, porque o fim é curto. Olho em frente para o recorte de outros braços e as penugens de alguns brilham à luz que passa pelas nesgas das janelas. Todas temos um papel em branco numa das mãos. Daqui a pouco lembrará a cada uma que não desapareceu ainda.
Viver e comer, beber água, encontrar um método. Dizes. Recolher anilhas e clipes, ter fio, saber dar nós e contar outra história. Classificamos os mamíferos pela existência de glândulas mamárias e de pelos, ossos, pulmões e pele. Conseguem sobreviver em todos os biomas. Nós, dentro desta sala, tendemos a morrer. Olho a porta adiante, no corredor. Estando fechada, vejo que tem dentro um teto branco alto e um charriot com cabides alinhados e neles peles inteiras de bichos onde podemos viver. Camisolas de gladiulos em ramos bravios que, das costuras que assentam nos ombros, sobem, onde encostamos o pescoço exausto de suportar o que a cabeça tem dentro. A vontade só tem controlo sobre certos movimentos de certos músculos. Não sei se há função para a luz exata. Não sei se são hematomas, buracos, escoriações ou deslizes, estes muitos pensamentos. Não sei quando é que passamos a viver tanto na cabeça. Usa sobre nós a rédea e o ferro castiga-nos a língua se transpõe a boca fechada. Mas também vivemos aí, na mandíbula, nos dentes. Confio plenamente na minha coluna, que suportará o tronco como puder, mas também que vergará. Confio no meu sistema linfático. Estou no crescimento do meu cabelo, quando alcança as costas. Estou na estrutura estável dos seus fios, no carbono, no enxofre e na queratina. Estou longe desta sala de espelhos. 17 de novembro de 2016. A minha avó perguntou-me se podia fazer-me uma sopa. Assenti. Não tenho coragem de negar-lhe nada. Vejo-a descascar minuciosamente batatas, cenouras, cebola e feijão verde. Vejo-a a descamar um peixe inteiro, aproveitar tudo menos a cauda. Vejo-a arrancar salsa fresca da terra, a atar o ramo com um dos talos e reservar para depois. Vejo-a juntar a isto muitas lágrimas, folhas de louro, pimenta. Vejo-a triturar um caldo grosso que me serve quente numa taça. Ela sabe que me fez crescer em planaltos, que sou ágil no uso de armas à cinta para desbravar mato. Fez-me aprender o silêncio absoluto para chegar a lugares de ver animais ao perto onde não estejam de guarda. Fez-me saber usar palavras rigorosas para interromper as circunstâncias. Diz-me agora que é preciso passar pela morte, ser morto. Percebo que se trata de um movimento e ponho-me de cócoras. Flito as pernas devagar, obedeço à gravidade, mas nunca passo do chão. Mantenho os olhos abertos. 20 de julho de 2017. Uma das minhas primeiras capacidades a ausentar-se foi a do sonho. Sobraram curtas noites de breu, não as conto. Começo a compreender o desígnio das salas de espera. Não conheço outras divisões. Pergunto-me se as mulheres que estão aqui comigo também deixaram de sonhar. Se será a nossa cabeça a remeter-nos para o castigo da realidade apenas. Apontaram-me tantas vezes o problema de perder a cabeça, portanto, de perder o controlo, de não pesar consequências e limites, de não antecipar desaires. Pergunto-me se quando não se sabe perder a cabeça, ela se começa a cimentar, se petrifica. Uma cabeça encontrada e incapaz de sonhar, de pedra, por cima dos ombros. Se seremos nesta sala gárgulas centauros, de pernas ágeis e cabeças fósseis. Uma sala de espera está pejada de motivos. Abdicamos do branco das paredes
e emanamos o cheiro a carne que ainda temos. Descrevemos, por manifesto, espécies perenes de flores e arranjamos água. Por cernes claros de coisas em aberto, para as empurrar, por extensa superfície, por animadas esfinges, por cobri-las com blusas, pelo concílio rente de onde elas se levantam. Nota da autora. Este texto foi tecido em diálogo com os livros A Gravidade e a Graça, de Simone Weil, e As que Não Morrem, de Anne Boyer. A utilização do itálico aponta estas passagens comunicantes. O meu profundo agradecimento às autoras, às suas histórias e àquilo que souberam escrever. O meu agradecimento maior a todas as mulheres em salas de espera. Já vamos abrir a conversa. Mas, querida Maria, sobre estes textos, que são textos inéditos, já agora também queria fazer esse reparo, enfim, com alegria. Temos a sorte de estar a ouvir textos que se calhar poucas pessoas ouviram, quase ninguém, e que são textos, ao conversar com a Maria ontem, falávamos sobre o livro e estes textos que me tinham, enfim, atravessado e tocado muito, e a sensação que tenho, de forma se calhar um bocadinho clichética, mas é que no livro Turbulenta Forma está o mundo e que nestes textos está, enfim, o recanto mais ínfimo da Maria, o quarto, enfim, qualquer coisa de muito perto de si, não é que na Turbulenta Forma não esteja, mas... enfim, perguntar-te se queres dizer alguma coisa sobre estes textos, se pensas publicá-los, como é que te sentes em relação a eles, também é a primeira vez provavelmente que os ouves, portanto, diz o que te apetecer. Não há provavelmente nenhuma pergunta ensaiada, mas acho que tens o direito de te manifestar depois desta leitura. Já vou explicar. Não tens de explicar nada. Eu hoje de manhã dizia ao Miguel, já sei, este texto chama-se Medida Inteira. E eu dizia ao Miguel, já sei, eu acho que o Medida Inteira é como aquela canção do Caetano, que é assim: existirmos aqui será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina, existirmos. Aqui será que se destina? E o Miguel... E o Miguel dizia, não percebo nada dessa ligação. Então, passando a explicar, eu escrevi este texto muito recentemente, finalizei-o a semana passada, a pedido dos editores da revista Lote, que é uma revista sobre poesia, uma revista poética. E o tema que eles me passaram, não me conhecendo de rigorosamente lado nenhum, foi: Maria, por favor, será que tu não nos escrevias um ensaio sobre doença? E eu disse: estou tapada por faltas, não consigo fazer mais nada, mas sobre doença quero escrever. E pensei, não posso escrever senão sobre a doença que eu melhor conheço, pela qual passei, que é uma doença que afeta maioritariamente mulheres, e que nos prende dentro da cabeça e dentro de uma enorme, maravilhosa, consistente e inquebrável gaiola. A doença chama-se anorexia nervosa e a mim aconteceu muito tardiamente, e fez com que, na verdade, eu me tornasse essa iludida, desiludida, até ao expoente máximo, porque, a certo ponto, não sei se sabem, mas a anorexia nervosa, os primeiros casos de anorexia nervosa foram detectados no século XII, creio, em freiras, que
que viviam em clausura, que deixavam de comer porque queriam expiar o pecado do mundo. Ou seja, acontecem coisas mesmo francamente assustadoras e más no mundo. Se eu castigar o meu corpo, de alguma maneira, partículas dessa densidade se evaporam outra vez. Eu não sabia nada disto, nem sequer sabia o que era uma anorexia nervosa quando me aconteceu, mas de alguma maneira faz-me perceber, ou fez-me perceber, quão frágeis, mais do que frágeis, quão passageiros nós somos, todos, o nosso corpo é. Ainda bem que durante o período mais difícil muita gente me disse: atenção, tu vais viver e ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo, e quando eu tentei foi horrível. Eu não tinha nada para dizer a essas pessoas, não aprendi nada com isto, a não ser raiva e desconsolo. E que nós somos todos muito frágeis. Por isso, pensei, nada melhor, isto sendo uma doença de mulheres, como é evidente, pegam em nós e aglomeram-nos em salas, não é? Todas ao mesmo tempo. E passei muito tempo a observar essas mulheres que se sentavam ali comigo, a fazer-me muitas perguntas, a não lhes fazer perguntas nenhumas porque não tinha coragem de olhar para elas, e achei que sim, lhes devia qualquer coisa, não ajuda, porque não há ajuda, mas um reconhecimento, uma mão estendida a dizer: estás aí? Eu estou aqui. E o texto é sobre isso. Obrigada. Acho que é de uma imensa coragem, enfim, acho que os textos valem por si, obviamente que não precisam de explicação, mas acho que muitas das vezes falamos sobre esta questão de dar voz a tornar visível, representatividade, enfim, todas essas palavras que estão muito na ordem do dia, e às vezes falar sobre e falar na primeira pessoa é a forma mais potente, não é? E isso implica, obviamente, muita coragem e muita capacidade de exposição, e obrigada, porque acho que é de uma grande, é mesmo, olha, é bravura, é de uma grande bravura. A Maria fez um coração com os dedos, para quem nos for ouvir. E agora, nesta senda, sim. Nessa senda, se calhar eu vou-te só fazer uma proposta. Já falei muito sobre a Simone Weil, mas agradeço no fim a outra autora que me fez caminha por baixo dos pensamentos nesta questão da morte feminina permanente e de nos dizerem que a nossa morte, as nossas mortes permanentes, para onde as circunstâncias nos empurram, podem ser ultrapassadas com uma questão ótima que é a atitude. Vou dizer uma coisa sobre isto. Vou-vos dizer duas coisas sobre isto. Tenham um bocadinho de paciência. Deparo-me com a manchete: a atitude é tudo para o sobrevivente do cancro da mama. Procuro a manchete: a atitude é tudo para o doente com ébola. Ou, a atitude é tudo para pessoas com diabetes. Ou, a atitude é tudo para quem sofre de sífilis congénita. Ou, a atitude é tudo em casos de intoxicação por chumbo. Ou, a atitude é tudo quando um cão morde a tua mão. Ou, a atitude é tudo para vítima de arma de fogo. Ou, a atitude é tudo para pré-adolescentes de ressaca. Ou, a atitude é tudo para um coiote atropelado por um Ford F-150. Ou então, a atitude é tudo para a força da gravidade. Ou a atitude é tudo para o ciclo da água. A atitude é tudo para sobrevivente de varizes. Ou, a atitude é tudo para o recife de coral moribundo. 2. Li algures que, embora muita gente tenha escrito histórias de doenças, ninguém ainda escreveu uma história dos doentes. Não creio que isto seja verdade.
Cada pessoa com um corpo é um historiador secreto a trabalhar numa mesma obra. A pele como os anais da sensação, os genitais como piadas contadas por tolos, os dentes como a ascensão e a queda do que morde. Sonho que caminho às 3 da manhã por ruas principais dos subúrbios, que virada uma esquina se convertem nas ruas periféricas da cidade. Da Rua 140 à Rua 18, da 196 à 3. Estas eram as ruas de todos os lugares de malha urbana reticulada porque já passara. E eu estava inquieta porque no sonho tinha cancro e sentia-me fraca, perdida, e à minha volta nas ruas e nos carros havia pessoas a celebrar nas horas que antecedem o amanhecer. Eu estava consciente de que eram comuns celebrantes e, assim sendo, eram um perigo para os doentes, como quase sempre são os celebrantes. A doença nunca é neutra. O tratamento nunca é aideológico. A mortalidade nunca está isenta de política. O cancro é colocado à parte como um tipo especial de sofrimento, mas sofrer com a inevitabilidade do nosso acidente partilhado não é um sinal de coragem. Ser fruto deste acidente nunca fez de mim membro de uma classe corajosa. Imobilizada na cama, decido dedicar a minha vida a fazer com que a resposta socialmente aceitável à notícia de um diagnóstico de cancro da mama não seja o ditame "mantenha uma atitude positiva", mas sim estes versos do poema de Diane de Prima, Carta Revolucionária número 9. 1. Mata o diretor da Dow Chemical. 2. Destrói a fábrica. 3. Faz com que não seja lucrativo reconstruí-la. Desculpem, já me odeiam, entretanto. Queria aproveitar para abrir a conversa. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer à Maria ou, enfim, a qualquer um de nós, ou partilhar o que quer que seja. Tudo é bem-vindo. Eu não acredito que já seja tudo dito. Acho que... Bom, se calhar, sim. Acho que há sempre Boa noite. Boa noite. Há sempre uma forma nova de o dizer. E acho que é isso que tu estás a fazer. É procurar o fragmento no caixote do lixo e fazer disso arte. Depois procuras aí a ascensão e a queda e a tua vida também serve de base à tua escrita. Parabéns. Obrigada. Mais alguém? Sim. A necessidade de recortar mesmo o livro e não roubar simplesmente a palavra sem recortar o livro. Boa. Eu há bocadinho ia começar a explicar e depois não expliquei, não foi? Sou mesmo péssima. Eu vou só repetir, porque... Pode só repetir ao microfone, é porque depois ficamos com essa pergunta gravada e é ótimo para quem está a ouvir. Porquê recortar fisicamente o livro e não recortar apenas a palavra em pensamento? Portanto, transcrevê-la, pegar nela. Exato. Porque é a necessidade física de recortar. Obrigada. Por impossibilidade minha ou falta de jeito de deixar que as coisas de facto aconteçam quando elas passam pela minha cabeça. Ou seja, eu acho que a minha cabeça é muito interventiva. Eu apanho a palavra, certamente este livro, o livro que andai a circular, não seria este se ele tivesse passado de facto pelo meu filtro mental, ou seja, não seria o poema não teria, os poemas não teriam acontecido dessa maneira. E, de alguma maneira, pôr-me perante essa possibilidade construtiva, como dizíamos há pouco, ou como eu dizia há pouco, como a Simone Weil nos empurra, nos aconselha a fazer, retirando-nos um bocado dessa equação. Se calhar este poema que eu acabei de ler, ele é escrito no computador ou é escrito numa folha de papel, ele é exatamente aquilo que eu diria como eu diria. E acho que isso remete para aquilo que a Teresa há bocado dizia, que é, se calhar, no Turbulenta Forma está uma espécie de mundo, porque de facto eu compus aquilo, eu arranjei, eu costurei, eu manufaturei, se quiserem, aquela forma,
mas aquilo vem de facto de outro lugar e estando ali fisicamente convoca esses outros lugares, como se fosse um rizoma, como se fosse um chamamento, como se eu trouxesse aqueles livros de arrasto. E isso também, na minha perspectiva, lhes dá nova vida. Muitas vezes são livros... eu não vou vangloriar-me de uma coisa que não faço tão bem como o Miguel. O Miguel é o meu catador de livros na Feira da Ladra. Nós vivemos mesmo ao lado da Feira da Ladra e acontece que eu digo, Miguel, um livro sobre... E ele diz, está ali. Só que sobre quê? E essa também é uma pergunta que... Ou seja, esta resposta também se cosa um bocadinho à pergunta, acho eu. Onde é que está a poesia? Onde é que está? Está nos livros do Fernando Assis Pacheco apenas? Está... Onde está? A maior parte dos livros que recortamos são muito diversos. Por exemplo, o Manual da Cartografia Militar de não sei quê, ou o Compêndio Botânico de não sei que mais. Outro dia fui fazer uma oficina de postais. É interessante o Manual da Cartografia Militar dar poemas. Acho que é uma bela forma de recuperar o manual. É isto. Outro dia fui fazer uma oficina de postais e acho que até podíamos falar aqui um bocadinho sobre cartas e sobre esta forma de nos comunicarmos uns com os outros, que eu sou fervente adepta e fervorosa adepta de que retorne. E fui fazer uma oficina de postais e às tantas pôs em cima da mesa, assente na ideia de poema, eventualmente, e pôs em cima da mesa uma série de livros e eram os livros que havia, eram livros de revelação de fotografias e as pessoas estavam assim, tipo, ai, que ricos poemas. E eu abri o livro e comecei a ler passagens e as pessoas disseram, porra, de facto é um poema. É mesmo. E por isso, se nós pensarmos que a poesia está por aí, à mão de semear... O Manual de Revelação de Fotográfico, isto é tudo, prometo, isto é tudo verídico. Exato. Pronto, e de alguma maneira, convocar fisicamente esses lugares faz-me acreditar que está tudo aqui, à mão de semear, que existe. E existe a possibilidade de fazermos outra coisa com aquilo que já existe e que temos. E convocar isso para o livro e isso servir-me de mapa e de post-it, de lembrete, acho que foi muito importante para uma espécie de depois dessa grande desilusão. Posso dizer uma coisa como testemunha, que é, há uma diferença muito grande há uma diferença muito grande, que é o facto da Maria compunha mais ou menos um poema, não digo todos os dias, mas dispunha-se a fazer um poema e a partir do momento em que ele estava feito, está colado, não há maneira de mexer. Qualquer coisa que fosse convertê-lo em palavras e pô-lo num computador, havia sempre a tentação de escrever outro poema, afinar, apurar. Há uma espécie de fatalidade de onde os dados caem naquele dia com os livros que se encontrou, as palavras que se encontrou, que a colagem sela, não é? Diz, está aqui o que encontrei hoje, o que consegui fazer hoje. A pessoa podia sempre fazer batota, ou podia... e aliás, a história, se cá podes contar tu melhor do que eu da recepção do editor. Quando o meu editor veio a ter acesso aos textos depois da publicação do Quando Onde, que posso falar já um bocadinho também sobre isto, ele leu os textos e disse-me, e os textos seguiram para ele em colagem, que era o que havia, não é? E ele diz-me, epá, Maria, converte-me lá isto num ficheiro Word, que é para eu ver se os poemas se aguentam ou não se aguentam, porque eu estou enfeitiçado pela forma, não consigo avaliar isto. Eu disse, não estás a perceber? Não são um ficheiro Word, são isso, são exatamente o que tu tens à frente. E ele, claro que são. E, portanto, é isso. É um objeto em si, é o possível com que... Eu estou a mexer neste clipe, também não é por acaso. Desde também miúda, eu tenho sempre os bolsos cheios de tralha que encontro na rua. Anilhas, clipes, bocadinhos de corda, cartas de jogar, brilhantes, bocadinhos de vidro, contas de colares, enfim, coisas várias. Uma das coisas que eu mais adoraria apanhar, isto é um pouco mórbido, vocês perdoem-me, mas uma das coisas que eu mais gosto de observar na rua são restos mortais de pássaros, não consigo apanhar, portanto apanho aquilo que tenho coragem. E os poemas são um pouco isso. O que é que eu apanhei? Apanhei, pus numa folha, colei
é o possível, é como um diário. Eu não vou voltar atrás aos meus diários e dizer: que é 17 de novembro de 2016, dia péssimo, vou reescrever. No dia 17, não. Aquilo era o possível naquele dia. E acho que é por isso que eu... E mais, a maior parte dos livros não tem vida. Ou seja, nós lemos-los e arrumamos-los. Alguns relemos, pronto, a nossa casa será uma espécie de prova viva de que as pessoas releem livros e há uma espécie de mapa pelo chão. Assim, estamos a pensar sobre, sei lá, a musa irregular, então há assim uns montinhos de livros sobre isto, sobre aquilo, e a pessoa passeia-se no meio, não é, Miguel? Mas há mesmo imensos livros, mesmo lá em casa, e nas feiras, e no lixo, que de facto já não têm vida nenhuma. E recuperar-lhes alguma vida parecia-me como uma espécie de pirotecnia, como uma espécie de magia. Como é que se recupera alguma coisa que já não vai ser lido, já não vai... Então, como é que isso, ganhando uma nova forma, também nos permite pensar essa janela com giz? Eu peguei numa coisa que já existia, um pedaço de giz, fiz uma porta e tentei passar por ela. Mas não passei mesmo, de verdade. Dar vida à matéria morta. Exatamente. Temos mesmo a ficar sem tempo e é sempre muito difícil para mim terminar o Clube dos Poetas Vivos, é verdade. Às vezes vou muito para além do tempo e depois fazem-me sinais e eu estou a gostar muito, estamos de certeza, todas e todos a gostar muito deste momento. Eu gostava só assim de, muito rapidamente, por um lado, nós temos um texto maravilhoso que é enorme e é incrível e é um texto inédito da Maria que eu acho que nós não vamos conseguir ler, mas eu gostava só de o referir. Não é por vaidade, é mesmo porque o texto é incrível e o texto é, no fundo, tu poderás explicar melhor, mas há uma Judite a quem se escreve, que é, no fundo, a primeira convidada deste ano do Clube dos Poetas Vivos, de fevereiro, Judite Canha Fernandes, uma poeta também extraordinária. E a Maria ouviu essa conversa e escreveu, foi um bocado a inspiração para este texto. Sim, foi precisamente na altura em que tu me convidaste a vir e eu pensei, tenho que ir ouvir todos os outros episódios, como assim? Pronto, e comecei a escrever ouvi casualmente o episódio que convidava a Judite Canha Fernandes e comecei-lhe a escrever uma resposta, porque ela tem um livro onde aponta que o problema do capitalismo é onde pôr as bombas, e eu comecei-lhe a escrever um poema de resposta em diálogo. Eu faço bastante isto, que é, se eu estiver a ler um livro, eu ponho as coisas em diálogo, escrevo e estou em diálogo com As que Não Morrem, de Anne Boyer, ou estou em diálogo com, neste caso, O Deserto Sonoro, de Valéria Luiselli, e escrevo sobre a imigração infantil, nomeadamente a imigração em geral, que acho que será um problema que tocará a todos, mais cedo que tarde, infelizmente. Mas já acontece, não exatamente aqui, aliás, no nosso passado, não tão passado assim, acontecia imenso. Praticamente toda a minha família, a família do meu avô paterno é do Minho, e todos os seus irmãos vieram trabalhar ou para Lisboa ou para o Porto com menos de 10 anos, sozinhos. Isso acontecia muito no nosso país e, portanto, as crianças migrantes no nosso país são uma realidade não tão distante assim. Talvez até aqui dentro desta sala estejam exemplos, ou que conheçam exemplos. Mas noutras partes do mundo, diariamente, crianças trepam à garupa de comboios, procuram passar fronteiras que nós decidimos traçar num papel e onde decidimos construir muros. E isso, além de me inquietar imenso, fez-me escrever sobre isso. E fez-me escrever sobre essas crianças particularmente. Por exemplo, como é que se brinca na garupa de um comboio? E se não pudermos brincar na garupa de um comboio e tivermos que trepar a uma garupa de comboio, como é que inventamos um mundo novo? Então, não inventamos um mundo novo? Pronto, acho que o poema é sobre isso. Mas é uma pena não ser lido. Pois é, mas ele é tão... Mas podemos ler um bocadinho. É isso, vamos ler um bocadinho. Como é que sabemos quando terminamos? Yes! Eu reservo-me o direito de, a dada altura, fazer assim.
Estamos bem. Queria só... Nós temos o direito de discordar. E obviamente, mas a maravilha destes encontros é essa. Eu não tenho autoridade nenhuma, como já perceberam. Terminamos com o poema e gostava só de agradecer, depois obviamente farei o último agradecimento, mas agradecer muito à Maria e dizer, se me permites, Maria, que apesar da ilusão, desilusão e dessa ida e volta, se calhar demasiado frequente, para quem te ouve, não sei se concordam comigo, o que nos fica é um certo otimismo depois de te ouvir, porque eu acho que a inspiração também é isso, não é? A inspiração enche-nos de, não quero dizer esperança, porque eu acho que a esperança é amiga da inação, mas enche-nos de vontade de agir, e acho que gostava de dizer isto, porque acho que é muito inspirador ouvir-te e agradecer-te por ter estado tão presente neste nosso encontro. Eu nem preciso de agradecer novamente a toda a equipa, mas em especial à Teresa, que se dedica a partilhar a nossa poesia na primeira pessoa há 8 anos. Incrível, hercúleo. O meu enorme agradecimento. Obrigada. Obrigada. Vamos então a isso. Este poema está em construção e não tem título. Judite, o polvo lembra-se do vazio que fica na boca quando se abandona a pedra. Verdes musgos aderem-lhe à pele fina, impõem-se à transparência. Judite, se a minha pele fosse transparente, haveria de encostar-me ao mármore e os veios seriam maneira de encontrar mapas ao bater da luz, como no poema de Carnos. Como no poema de Carson, somos parte de um sistema que discute com a sombra. No deserto sonoro, luz é uma criança ouvir Jesus fucking Christ e ganharmos um santo novo em folha, um Cristo caralho, capaz de pôr ordem nas transparências. Judite, no deserto as crianças trepam à garupa dos comboios que vemos passar ao longe sem conhecermos o frio, a fome, o medo. Quero que me ajudes a responder-lhes. Vamos ver cavalos? Vamos ver arcos e flechas? Vamos ter camas, brinquedos, comida, inimigos? Quando é que vamos? O encarregado conta-as uma por uma. Todas as histórias têm um encarregado. E as crianças têm propriedades numéricas, por questão de facilidade. Contamo-las como aos pontos, às miçangas, aos trocos, como às palavras difíceis. As palavras difíceis precisam de um encarregado. Judite, desenha-me numa folha 2 quadrados. Dentro de um deles serei um deserto. No outro, um planalto. Fora deles serei uma conta. O mundo não mudou. Digo isto porque de dia o medo continua a ser dos adultos e à noite é das crianças. Quero ouvir os sons que elas deixam para trás. Vemos pouco do que fica acima do campo de visão imediato. Meteoros vemos ocasionalmente pela evidência de um fogo súbito romper o escuro. O encarregado conta cabeças, sacos de cama, e enquanto os conta, sabe que ainda lá estão. Ali, no alto, o campo de visão muda. Acima, no céu, procuram o lugar dos deuses que adoram. Judite, em maio de 1830, Jackson fez passar nos Estados Unidos a lei de remoção dos índios. Reassentaram tribos no Kansas e no Oklahoma. Nenhum indígena restou a este do rio Mississippi. Anos depois, Stephen Feld parte para Papua Nova Guiné para registar lamentos e cantos do povo Bozavi, que eram mapas sonoros. Entoavam o som das aves, convocando pela sua presença a ausência dos mortos. Reverberações, ecos, paisagem, trilhos canoros até aos corpos que já não são. Fronteiras, percebo-as tracejadas, mas que som têm? Que mapas se fariam se soubéssemos ouvir melhor? A roda no ferro faz faúlhas, um fogo vivo que mata ocasionalmente pardais, por descuido. No solo, como no tejadilho, morrem pardais. Alguns dentro dos sacos-cama. As aves morrem de olhos abertos.
Os olhos das aves não têm pálpebras. Quando os comboios se afastam das povoações, dos postos de controlo, as crianças ganham o vagar para dormir. Mas a mesma oscilação que as embala pode empurrá-las. Perdemo-las para um vazio abrupto. Judite, não sei se a distância que faz o corpo desta criança que cai será a mesma que faz o som de uma palavra que grito até bater num muro e regressar. Eu digo maçãs bravas e ouço aves, aves, vás. E o tempo? Faz som quando passa? Alguém agita um sino na atalaia? É a separação acústica entre o paroquial e o selvagem. Os ruídos sobrepostos, indistintos, sujeitam-se à precisão do tilintar. Festas, nascimentos, mortes, horas. É o barulho que arranjamos para o tempo, para que andasse em linha reta. Talvez no início, depois das explosões, tenha havido silêncio. Talvez tudo se tenha feito em silêncio, bichos, correntes e astros. Sem ouvidos humanos para ouvir esses milagres, sabemos deles por quimeras e profetas. João escreveu: no princípio era o Verbo. Talvez. Descreveram a presença de Deus como um som apocalíptico. Como será um som apocalíptico? Como o estalar seco de um canhão? Como um embate de pedras? Como a queda das bombas em Hiroshima e Nagasaki? Como o amarfanhar de uma folha de papel? Judite, a 30 de outubro de 1944, na Biblioteca do Congresso, Coolidge Auditorium, sob a regência de Louis Horst, apresenta-se pela primeira vez a Appalachian Spring. A 19 de março de 2024, eu aperto o fecho do meu casaco, acomodo os meus auscultadores, desço e subo a Almirante Reis, de forma a ouvir todos os andamentos. Secciono madeiras, cordas, metais, percussão. Como ficcionou Luiselli, também eu pergunto: os sopros são os índios e os violinos são os maus da fita? Mas os maus da fita são o quê, ao certo? São animais? Cowboys? Monstros? Ursos? Neste diálogo, é um pai que responde a uma criança. São cowboys e cowgirls republicanos. A miúda responde: eu às vezes sou uma cowgirl, mas nunca sou uma república. Segue-se a parte em que a mãe desmente tudo isto com um par de artigos da Wikipédia e de crítica artística sobre o bailado de Graham. Afinal, era apenas sobre um casamento entre dois putos pioneiros. Mas eu, que às vezes sou uma cowgirl, mas nunca sou uma república, prefiro a primeira versão da história. Assentaste nas costas de uma fatura uma lista de medos. Constava, entre outros, o medo de ser invisível. No tejadilho do comboio, um rapaz tem num saco uma câmara Polaroid que o tio lhe mandou pelo correio de uma América atrás de um muro. Enviou-lhe a câmara e uma saqueta de 12 negativos que ele guardou para um dia apanhar maravilhas. A cena aos fenos das beiradas da linha. Cumprimentam-os de cima, à passagem. E eles agitam-se por muito tempo, até se perderem na fenda da perspectiva. Ontem o comboio passou pelos fenos devagar e o miúdo, zás, aperta o gatilho do disparo para poder provar aos amigos que conversa com plantas por gestos e que elas lhe respondem. A impressão apronta-se pelo fundo da máquina, sai a seu tempo. A criança segura-a bem, só nas margens brancas, como o tio lhe tinha escrito na nota de instruções. Espera que a imagem surja da pequena tela negra, um bocadinho mais. Mas nenhuma figura se distingue,
daquela cor total. Judite, ele não protegeu a fotografia da luz no momento em que foi tirada, portanto, não haverá provas do seu artifício. Uma vez vesti um vestido da minha mãe, branco, com rosas largas. Ao longe, o desenho preciso dos 5 ou 7 lóbulos denteados não seria mais do que manchas indistintas de um vermelho sanguíneo, púrpura. Calcei muitos pares de meias sobrepostos e umas botas dela, com os cordões apertados ao máximo, e mesmo assim cada passo tinha o barulho do espaço interior por ocupar. Queria usar também os brincos de pérola que ela usava, mas as minhas orelhas não eram furadas. Alcanço os tojos de costura, corto uma batata ao meio, acendo o isqueiro e queimo a agulha mais comprida. Atravesso com ela o lóbulo auricular e enfio os brincos. Assim vestida, estaria pronta para a viagem. Abranda a máquina aos fenos, aos matos densos e aos apiadeiros onde não para. Num deles, uma mulher assobia da plataforma e as crianças escondem-se onde creem não ser vistas. É sempre assim com as crianças. Quando não conseguem ver alguém, acreditam que não poderão ser vistas. Já disseste a uma criança, vai, esconde-te. E ela tapou os próprios olhos. A mulher faz um barulho, daqueles de reunir o gado, e atira uma goiaba para alcançar o tejadilho. Um par de pés abeira-se da margem, apanha o fruto. Muitos pares de olhos se aproximam depois, enquanto do chão se arremessam víveres. Enfiam-se nos seus sacos enquanto mordiscam as cascas rijas, escapam deles sons sôfregos. Judite, tu que lavas a raiva com sabão azul, diz-me como é que esta história acaba. Em 1850, 30.000 crianças sem teto comiam de latas do lixo e deambulavam em bando por Nova Iorque. Vendiam fósforos, trapos e periódicos. Foi assim que se lembrou Charles Loring Brace de ajudá-las, enviando-as em comboios para a região centro-oeste, onde dormiriam em quartos modestos de famílias de boa moral e ajudariam na falta de mão de obra rural da época. Criou para isto a Children's Aid Society. Ajuda, imagina. Esta sociedade de ajuda envia E.P. Smith para acompanhar a viagem do primeiro grupo de crianças em outubro de 1854. Entrega rapazes a 2 passageiros do barco fluvial de Manhattan, sem qualquer documento ou garantia. Numa reunião de divulgação da ideia em Dovagiac, advoga a utilidade agrícola dos meninos e a doméstica de todo o tipo das meninas. No país imaginário das uvas, com a idade, as pessoas ficam com as costas curvas. Mas eu prefiro supor que a idade não é relevante para o movimento das costas se baixarem e da curva se fazerem poderosos propulsores e engenhos que substituam as marcas rasteiras dos pés neste caminho que não vai dar a lugar nenhum. Em 2016, 8 homens costuram os lábios com fio de nylon e marcham ao longo de um trilho interior na área recentemente desmantelada do campo de refugiados de Calais, demarcando as 9 linhas do espaço, outro relento. Murmuram entradas de um dicionário atualizado. Acordo de readmissão. Reenvio à origem de pessoas que entraram ilegalmente num território. Adjudicador. Quem imita autorizações de permanência. Apátrida. Pessoa sem nacionalidade. Apátrida de facto. Pessoa que teve nacionalidade, mas que a perdeu. Apreciação da credibilidade. Quando se avalia se a fuga tem razão de ser. Boa-fé. Conduta honesta, sem fraude. Caução. Quantia cobrada pelo Estado como garantia da conduta honesta e da boa-fé. Isto até ao C. Em 1955, Tasaka filma na ressaca da guerra a viagem de Hatsu, de Akita a Tóquio, para aí se tornar criada de uma família exemplarmente burguesa. Uma dívida de gratidão. Arruma-se no quarto dos livros, dos lençóis, das pinturas ao óleo encostadas por camadas às paredes. Arruma-se num quarto iluminado por uma lâmpada de 60 watts, mais brilhante que toda a iluminação pública da sua povoação. Faz pactos com uma criança
que a tem na mira da sua fisga. Em 1955, duas crianças brincam dentro de um círculo ladeado de gares, cancelas, locomotivas movidas por controlo remoto. Duas crianças brincam no quarto do filho do diretor da empresa e, portanto, é claro, uma é dona dos comboios e afasta a mão curiosa da outra do compasso dos seus andamentos e paragens. A criança que não manda gira o corpo ao redor de si mesmo e vê os comboios cumprirem a rota que o dono decidiu. No seu quintal, a criança espectadora ajeita melhor o mundo, empurra-lhe as beiradas, mas os comboios, sabemos, seguem o trilho do seu patrão. No quintal, a criança troca a ideia de uma pistola de pressão de ar por um cesto camuflado, assente em galhos frágeis, para capturar pardais e poder vê-los mais ao perto. A invisibilidade começa por ser um poder precioso. Quanto aos adultos, é assim. O que fica acima ou abaixo do campo mediano que os olhos alcançam, raramente existe. Quando eu sabia ser invisível, descobria ninhos de garça, fazia desaparecer pão da mesa, fora de horas, cavalgava a galope nos quintais e ralava as coxas em troncos para alcançar um lugar de onde visse tudo e ninguém me visse a mim.